Fala pessoal, seja todo mundo bem-vindo ao nosso terceiro vídeo. No vídeo de hoje nós estaremos abordando a coleta de dados, estarei explicando um pouco mais quais são os locais de pesquisa, onde que deve ser feita essa coleta de dados, quais são os aspectos que devem ser observados durante essa coleta de dados. Solicito que você já deixe um joinha no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e roda a vinheta. Bom, a coleta de dados nada mais é do que uma pesquisa, uma busca, no qual o engenheiro tem que identificar esses dados que representem as características do imóvel do qual ele está avaliando. Isso para o método comparativo direto de dados de mercado, que é o método aqui estudado. Ou seja, basicamente, ele vai ter a documentação do imóvel avaliando, com as suas características, por exemplo, tem 3 quartos, tem uma determinada área, localizada em tal bairro, tal rua. Consequentemente, com essas características, ele deve buscar, para essa metodologia, amostras, ou seja, dados de mercado que apresentem características semelhantes, similares ao do imóvel avaliando, o mais próximo possível. Dessa forma, ele irá pesquisar em diversas fontes e irá formar uma amostra representativa, ou seja, essa amostra representativa irá justamente demonstrar o comportamento de mercado do segmento de mercado do qual esse imóvel está inserido. E a partir disso, irá possibilitar o engenheiro de avaliações a criar uma estimativa do valor de mercado deste imóvel, consequentemente realizar sua avaliação. Ou seja, a avaliação de imóveis pelo método comparativo de dados de mercado nada mais é que uma estimativa do valor de mercado do imóvel avaliando para uma determinada data. Por isso a importância da coleta de dados para que ele forme essa amostra representativa e que explique o comportamento de mercado. Aí eu trouxe aqui agora para os senhores uma frase. Essa frase diz que a pesquisa de mercado trata-se do pilar da avaliação imobiliária. Ou seja, é como se fosse a base, é o que sustenta a avaliação imobiliária. Se o engenheiro de avaliações faz uma pesquisa de mercado de maneira equivocada, se ele coleta dados, coleta amostras que não representam o segmento de mercado no qual o imóvel avaliando está inserido, consequentemente não irá representar o comportamento de mercado. E na hora do engenheiro fazer os cálculos de lançar no software e fazer a estimativa do valor de mercado para determinada data deste imóvel avaliando, consequentemente as chances, as probabilidades dele estar lançando um modelo estatístico que não represente o valor de mercado do imóvel avaliando é muito grande. Então é preciso ter muita atenção e empenho nessa etapa. Aí agora vem um questionamento de todos, né? A maioria pergunta: onde que eu posso coletar esses dados? Basicamente em imobiliárias, em corretores, cartórios de registro de imóveis, escrituras públicas, leilões, bancos e cooperativas, que são os agentes financiadores, né? E sites de imobiliárias, sites de leilões, são geralmente essas fontes das quais os engenheiros de avaliações mais utilizam, mais se fazem valer. Eu trouxe também aqui um trecho, um item da norma, né? O item 7.4, que aborda justamente a coleta de dados. Neste item ele diz que é recomendável ao engenheiro de avaliações que ele planeje antes, com antecedência, esse procedimento da coleta de dados, e que para isso ele tem que ter em vista alguns aspectos, como as características do bem avaliando, a disponibilidade de recursos, que é muito importante também, as informações e pesquisas anteriores, se o engenheiro de avaliações já realizou alguma avaliação naquela região ou daquela tipologia de imóvel do qual ele está avaliando, quais são as plantas, quais são os documentos disponíveis, se ele tem prazo para estar executando esse serviço, enfim, qualquer coisa que possa estar esclarecendo aspectos relevantes para a avaliação dele. Já para os aspectos quantitativos, a norma recomenda que a gente busque a maior quantidade possível de dados de mercado e que esses dados possuam atributos comparáveis aos do bem avaliando, ou seja, tem que ter variáveis que apresentem características similares ao do bem avaliando. Contudo, ele sugere que a gente busque a maior quantidade possível, entretanto a gente tem que ter em mente aqueles pressupostos que eu citei anteriormente, que é justamente a disponibilidade de recurso, o prazo de execução desse serviço. Tudo isso vai impulsionar ou desimpulsionar a coleta de dados do engenheiro de avaliações. Quanto aos aspectos qualitativos, a norma recomenda que a gente busque dados com os atributos mais semelhantes possíveis aos do imóvel avaliando.
é o que eu disse anteriormente. Sugere também que a gente identifique, que a gente diversifique todas as fontes de informações, ou seja, fui num corretor, vai em outro corretor, procura fonte em outra fonte, vai no cartório de imóveis, tem que variar essas informações e depois cruzar essas informações de forma a estar aumentando a confiabilidade da sua pesquisa, né? Você não pode estar pegando informação somente com um agente, somente com um corretor, consequentemente ele pode estar colocando subjetividade nesse dado que ele está te passando. Deve-se também identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado coletados. Isso irá conceder uma melhor fundamentação, uma melhor precisão à sua avaliação imobiliária. E a norma também recomenda que a gente busque dados de preferência contemporâneos. É o que eu sempre digo. R$1 que você tinha nos anos 2000, você comprava quantas coisas com R$1? Eu ia numa mercearia e fazia festa com R$1. Hoje em dia R$1 não compro nada. Nem um chiclete mais não está custando R$1. Ou seja, é necessário, é imprescindível que o engenheiro colete dados contemporâneos. Outra informação relevante é a respeito dos dados de oferta. Esses dados geralmente são indicações importantes do valor de mercado, contudo, eles sempre estão acompanhados de superestimativas. Tem a comissão do corretor, a comissão da imobiliária. Consequentemente, a norma sugere que a gente identifique essas comissões e quantifique elas para que não possa estar influenciando no valor final de mercado do nosso imóvel avaliando. Para tal, esse procedimento de quantificação tem que ser feito através do confronto com dados de imóveis já transacionados. Ou seja, você vai ter informação do imóvel que foi vendido e vai ter informação do imóvel que está em oferta. Geralmente também em algumas tipologias de imóveis específicas, tem alguns engenheiros que trabalham com variáveis dicotômicas, inserem no seu modelo estatístico as variáveis dicotômicas, que consequentemente diferenciam os imóveis que estão em oferta dos imóveis já transacionados. Mas isso varia de engenheiro para engenheiro, de avaliação para avaliação, de tipologia para tipologia. Em suma, é isso que eu queria abordar no vídeo de hoje. Espero que eu tenha sanado a dúvida de alguns de vocês. Solicito mais uma vez que se inscrevam no nosso canal, deixe um joinha no vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários que eu estarei respondendo cada um de vocês. Muito obrigado e uma boa noite.